Olá, meu nome é Rafael Tegazini, eu sou do grupo 51 e eu vou apresentar o Tech Challenge 3, onde o desafio foi criar uma análise e modelagem para atrasos de voos nos Estados Unidos. Para esse projeto, eu separei a pipe de dados em 3 etapas, onde a primeira é o entendimento e tratamento dos dados, a segunda é a análise exploratória e coleta de insights, e a terceira é a criação dos modelos supervisionado e não supervisionado. Para me ajudar na apresentação e também para o entendimento dos insights, eu criei esse dashboard Streamlit, onde eu vou conseguir passar essas 3 etapas de forma detalhada. Na parte de visão geral, nós temos 4.657 rotas, 322 aeroportos, 486 mil códigos inválidos na tabela crua, cerca de 29 milhões de dados missing e depois do tratamento ficaram em zero. Os principais achados é que, em ordem crítica por score, o aeroporto ORD é o mais crítico em relação a atrasos, e a rota mais crítica é SFO como origem e LAX como destino. E aqui um gráfico plotado por score, as rotas mais críticas em relação a impacto de atraso. Na parte de qualidade dos dados, eu analisei base a base para ver se vinha com alguma inconsistência, então passando por airlines, airports e flights. Foram identificados 486 mil códigos onde o aeroporto estava inválido. Passando base por base, eu identifiquei que na de airlines tinham 2 colunas, nenhuma estava nula. Na de aeroportos, tinham 7 colunas, 2 colunas apresentavam nulos, ao total 6 nulos, e que representava 1% de toda a base. Esses nulos estavam em latitude e longitude. Na tabela de voos, eram 31 colunas, 18 colunas apresentaram algum tipo de nulo, e ao total, cerca de 30 milhões de nulos, e a maior coluna com nulos era a de cancelamento, com 98,46%. Uma outra inconsistência que eu achei na base de voos é que, em alguns casos, o aeroporto de origem e de destino, a sigla estava vindo com formato diferente. Então, o padrão sendo a sigla com 3 caracteres em letras, eles estavam vindo com 5 caracteres em números. Então, eu fui pesquisar e eu identifiquei que isso aqui eram os IDs desses aeroportos. Então, para solucionar, eu fiz uma busca na internet e achei o Bureau de Voos dos Estados Unidos, que é essa base de ID, onde eu fiz o cruzamento com essas informações inválidas e acabei puxando de forma correta as siglas respectivas. Agora, entrando mais a fundo do Data Prep, para as coordenadas dos aeroportos que estavam nulas, eu entrei no Google Maps, peguei a coordenada e fiz o ajuste usando um dicionário em Python. Para os códigos na base de flights que estavam inválidos, eu fiz o cruzamento com a tabela do Bureau. Depois foi feito o join das 3 tabelas. Foram criadas algumas colunas de apoio, então a data do voo, hora de chegada, a rota, origem e destino, se era um final de semana, uma nova coluna que mostra somente atrasos positivos, então atraso negativo, que seria um adiantamento, foi colocado para 0, e uma flag de atraso se ele é maior ou igual a 15 minutos. Vocês vão ver que boa parte do projeto eu usei essa flag para fazer os treinamentos e as análises, porque eu reparei que apenas atraso com mais de 15 minutos tinha alguma justificativa nas outras variáveis. Foi feito um recorte analítico, considerando apenas voos finalizados, tratamento dos nulos e também uma análise de outliers. Para chegar em uma conclusão mais certa se eu mantinha ou tirava esses outliers, eu fiz uma análise ainda mais especializada. Então, eu criei uma tabela que é a proporção dos outliers pelo IQR, e eu pude observar que as métricas que mais eram impactadas eram as de atraso. Também criei uma tabela para ter uma visão detalhada sobre os quartis de todas as variáveis numéricas. E também um histograma, onde na esquerda são os dados tratados nos percentis 1 e 99, e na direita são os dados crus também em histograma. E a minha conclusão foi que sim, possuem outliers, mas é perigoso tirar eles porque eles são dados reais. Aqui não estamos falando de dados que vieram errados, inconsistentes. São dados que têm as suas particularidades e explicações para terem acontecido. Então, para a modelagem, eles se mantiveram. Para a criação dos insights, eu fui além do que trazer uma média de atraso ou uma porcentagem. Eu criei um score que se dá 60% pela taxa de atraso, 25% o volume de voos
e 15% o atraso médio positivo. Isso ajuda para aqueles casos de aeroportos que têm poucos voos, mas bastante taxa de atraso, porque ele não é tão crítico quanto um aeroporto que tem muito atraso e muito voo. Aqui nesse gráfico, então, são aeroportos que têm voos como origem. Nesse segundo, aeroportos que têm voos com a rota como destino. As rotas mais críticas por score. E aqui tem até um dado interessante aqui, tanto o primeiro quanto o segundo, eles se dão por um par de aeroportos. Então, um sendo origem e destino, e depois mudando ele sendo como destino e o outro como origem. E aqui na direita, um gráfico com as rotas com maior atraso médio positivo. Agora, entrando também numa análise mais profunda e visual das rotas e aeroportos. O primeiro são os top 20 aeroportos com score de atraso mais crítico. Então, aqui as linhas são as rotas de origem e destino. E aqui um gráfico com as 120 rotas mais críticas. Agora, na parte do Machine Learning, o modelo supervisionado ele foi treinado para identificar se a partir do momento que um avião sai do chão, se ele vai ter um atraso de 15 minutos ou mais. Então, a nossa variável target é uma flag onde marca todos os voos que atrasaram 15 ou mais minutos. Para o treinamento, não foi usada a amostra, então o treinamento foi feito com todas as linhas da base, onde a distribuição entre treino e teste foi de 0,25 para teste, ou seja, 25%. Para comparação de resultados, foram usados dois modelos, o de regressão logística e o Random Forest. E depois de tirar as métricas, o vencedor foi a regressão logística, vencendo o Random Forest tanto em acurácia, precisão, recall, F1 e ROC-ALC. E logo abaixo eu também deixei a curva ROC, onde pode ser observado que ele tem uma precisão muito grande de verdadeiros positivos e também uma matriz confusão que mostra que ele está acertando bastante tanto para voos atrasados quanto para voos que chegaram no horário. Agora, o algoritmo de Machine Learning não supervisionado foi criado para separar em 4 clusters rotas que possuem um perfil semelhante de volume, atraso e impacto. O algoritmo usado foi o K-means e as features foram padronizadas usando o Standard Scaler. Depois de treinar e executar o modelo, eu criei algumas métricas para avaliação, onde a silhueta deu aproximadamente 0,35 e a variância do PCA deu cerca de 97%. Depois que os clusters foram separados, eu plotei em gráfico e comecei a tirar algumas conclusões. O cluster 3, o vermelho, é o mais crítico de todos, porque ele tem rotas de alto volume e maior impacto no score. Já o cluster 1 é o cluster onde apresenta maior score de atrasos, mas um volume menor. O cluster 0 apresenta rotas intermediárias. Eles têm volume e também um atraso médio intermediário em relação aos outros. E o cluster 2 é o menos crítico, porque ele tem um menor atraso médio positivo e também tem um volume menor de voos. E essa conclusão foi tirada a partir desse resumo dos clusters, onde olhando essa tabela a gente pode ter uma conclusão de em qual perfil cada cluster se encaixa. Foi feita também uma análise Elbow e ela me retornou que o recomendado seria realmente usar 4 clusters devido à inércia. E também eu fiz uma análise de silhueta. E também eu deixei uma parte que a gente consegue analisar todas as rotas em cada cluster. Então, se a gente fosse fazer uma priorização e quisesse trabalhar com as rotas do cluster 3, a gente consegue filtrar aqui, fazer o download, analisar os dados e fazer alguma campanha, alguma ação direcionada para cada conjunto. Eu fiz também uma análise para entender como algumas variáveis numéricas impactavam na predição. E eu cheguei que o atraso na decolagem, o taxi out e o wheels off, nessa ordem, eram as 3 que mais impactavam. Na parte de melhorias e próximos passos, para o modelo supervisionado, eu me proponho a criar uma versão pré-embarque, fazer testes de validação temporal, avaliação de outros modelos, como o XGBoost, e também calibrar o limiar de classificação para entender o impacto no recall e na precisão. Para o modelo não supervisionado, comparar diferentes valores de K, avaliar a estabilidade dos clusters ao longo do tempo, testar clusters por aeroporto, companhia, estado ou período do dia, melhorando a nossa gama de análise e validar os grupos com conhecimento operacional do domínio. Eu deixei todos os códigos, notebooks, testes no GitHub e fora
a documentação macro que está aqui no README, eu também deixei em cada uma das etapas a documentação detalhada. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.